Olá, estou aqui de novo, né? Sou a Cíntia da Oficina da Palavra, para mais uma conversa aqui das conexões possíveis entre a escrita e a literatura, né? O nosso contexto de hoje, como fizemos ano passado, são os livros de leitura obrigatória para o vestibular da UFSC, né? Estou aqui com a Simone Schmidt, né, que é professora de literatura na UFSC, né? Ela tem um enfoque na área de literatura portuguesa, literaturas africanas de língua portuguesa e teoria literária, né? E é um grande prazer, né? Uma amiga também está aqui para uma boa conversa hoje, sem dúvida interessante, né? Então, Simone, para a gente começar, né, nós hoje não vamos falar sobre um livro especificamente, trabalhar o aspecto literário, enredo, nada disso, né? E a gente vai falar da literatura de uma forma geral e fazer alguns destaques sobre a lista de livros para este ano, né? Então, eu queria começar pensando, né, que a importância da literatura como expressão de cultura de um povo, né? O que podia comentar para a gente? Bom, a gente sabe que, por exemplo, quando a gente estuda a história de um povo, né, a gente sabe que cada vez mais hoje os próprios historiadores têm entendido que a literatura é uma fonte super importante, né? E por quê? Porque talvez a gente possa até voltar para uma pessoa muito antiga que foi o Aristóteles, quando ele dizia, por exemplo, que os historiadores contam o que foi, né? Ou pelo menos naquela época se pensava assim, os historiadores contavam exatamente aquilo que foi. Hoje em dia já se coloca até a própria escrita da história e suspeita se ela é tão fiel assim aos fatos, já que os fatos passam e... É o que alguém viu, pelo menos. E o registro é sempre um registro parcial e tal. Mas, voltando, o Aristóteles, então, ele dizia que a história registra o que foi e a literatura registra o que poderia ser, né? E nesse poderia ser, eu imagino assim que a literatura ela dá um grau de detalhe, de investigação, de vida comum para as coisas, que é fundamental, né? Que é assim, é a informação que o leitor precisa ter para imaginar realmente como é que as coisas aconteceram, né? Então, se a gente pega um Machado de Assis, por exemplo, né? Está aí, está sempre nas listas do vestibular. Clássico obrigatório. Para entender o Brasil do século XIX, é indispensável ler o Machado de Assis. Não só porque a gente entende as relações políticas, sociais, econômicas do Brasil daquele tempo, especialmente da sociedade do Rio de Janeiro, por exemplo, mas também porque a gente entende a mentalidade da época. A gente entende como é que a cabeça funcionava, como é que eram as relações dentro de casa, dentro do quarto, dentro da cozinha. E isso é fundamental para entender de fato como é que as coisas funcionavam, mais do que saber a data tal, o nome tal. Quer dizer, a gente sai dessa coisa dos grandes nomes, das grandes datas, para uma coisa muito mais interessante, que é realmente entender a história no seu mecanismo, né? Como é que ela funcionou, como é que ela realmente foi, né? Que é chamada genericamente história das mentalidades, né? De algum modo ela bebe nessa fonte fundamental e preciosa aí que eu acho que é a literatura. E também, além disso, né, além da questão da história, da cultura, dos valores, o próprio Machado, como clássico, né, também é uma referência do ponto de vista da linguagem, da concisão, da clareza, da objetividade, né, da escrita, né, como outros. Em relação ao ato, né, estávamos falando antes, né, da relação entre o ato de ler e o ato de escrever, né, desde a criança, o adulto, né, qual é a relação, né, e a importância da leitura para o desenvolvimento dessa competência da escrita, né? O que a gente vê dos depoimentos é a maior parte, né, dos que estão trabalhando com essa lição vestibulando, são em sua maior parte alunos egressos do ensino médio, e o que a gente vê nos depoimentos dos alunos que têm o melhor desempenho são os depoimentos de que a leitura sempre fez parte da vida, ou seja, não tem muita mágica. Claro que você trabalha técnicas, mas a questão da leitura influencia muito isso. Comenta um pouco sobre isso, até na literatura, e quando a gente vai estudar um autor, também a gente vai às fontes dele, porque ele transpira... Ele também aprendeu, né? Ele também aprendeu em algum lugar. Não, eu acho fundamental isso. Tu trabalha com oficina de criação, tu sabe disso melhor do que eu.
Mas, de fato, e uma coisa curiosa que a gente vê é assim, é muito comum os pais se queixarem, meu filho não lê, meu filho não lê, meu filho não lê. Ah, eu queria que meu filho lesse. Mas, na verdade, as pessoas também não leem, né? Em geral, as que se queixam disso é porque não leem, né? Porque a verdade é que as crianças aprendem aquilo que elas são estimuladas na prática a fazer, né? Então, se há uma prática de leitura em torno da criança, a criança vai ler tão naturalmente como ela brinca, como ela faz outras coisas. Porque a leitura se torna para ela parte da vida dela de fato, e não uma coisa discursiva só, né? Um ensinamento vazio, né? E eu acho que esse hábito da leitura, de fato, ela forma um escritor, né? E por quê? Porque a pessoa, isso mesmo que eu falei, ela incorpora aquilo tão naturalmente na vida dela, né? Em termos de criatividade, em termos de estímulo para uma coisa que ela acha que é boa, que é o texto escrito, em termos da própria competência linguística, né? Porque ela está tão acostumada a ver textos escritos que ela não decorou regras, ela sabe. Ela incorpora aquilo. Ela sabe que funciona daquele jeito. Não... Existe uma memória de tudo que ela leu, né? Como se fosse ela é um arquivo de tudo que ela leu. Então, ela executa aquilo com naturalidade. Então, ela tem uma fluência ao escrever que vem das leituras que ela fez, né? Sim, sim. E também como estímulo à criatividade mesmo, porque tem a ver com aquilo que a gente estava falando antes, quer dizer, as formas tão variadas através das quais a literatura representa o vivido estão na memória de quem lê, né? Sim, sim. E, inclusive, quando eu vou falar do processo da escrita, ele começa na pré-escrita, no pré-texto, né? Que é todo esse... toda a sua leitura, toda a sua vivência, tudo que você... todos os filmes que você viu, as situações que você vivenciou. Então, isso tudo faz a base, e é o que não aparece diretamente no texto, mas ele transpira... Sim. Ele transpira ali. Nesse como se fosse uma corrente, né? Tem autor russo, o Bakhtin, falava uma corrente verbal, que a criança entra numa corrente verbal desde que nasce. Claro que, se ela é de uma família letrada, essa corrente verbal vira também uma corrente verbal escrita. Sim. E também como representação do vivido, de tudo que se vê. Por exemplo, é muito comum quando a gente vai viajar para um lugar, a gente nunca viu aquele lugar, mas a gente já conhece porque leu, né? Então, assim, chega numa cidade de outro país e diz, mas como eu imaginei, é exatamente aquilo, é aquilo que eu li no livro do fulano, no conto do Beltrano. Então, assim, é uma experiência muito forte de contato com um real, que é um real representado na literatura. Sim. E pegando aqui os livros, né, eu destaquei aqui a nossa lista, né, começando lá com Machado de Assis, né, várias histórias, com um livro de contos, temos o Luiz de Azevedo, né, com Cortiço. Os demais são mais contemporâneos, né, modernos contemporâneos, né. Temos aqui o Caio Fernando de Abreu, Além do Ponto e Outros Contos, o Franklin Cascais, né, o Fantástico na Ilha de Santa Catarina, a Clarice Lispector, com A Hora da Estrela, o Moacir Sclier, A Majestade do Xingu, poesia marginal com vários autores como Ana Cristina César, Cacá, do Chacal, Francisco Alvim, Paulo Leminski, e o Ariano Suassuna com O Santo e a Porta, né? Então, assim, nesse contexto, o que eu sempre percebo da relação da UFSC é que há uma preocupação em vários gêneros, né, literários, desde o texto do teatro, que sempre se faz presente, agora com O Santo e a Porta, contos, né, o romance e a poesia também dentro do espectro aqui da literatura. Sim, né? Então, o que a gente pode destacar aqui num primeiro olhar dessa lista? O que você percebe? Tu mesmo falasse, acho que a diversidade de gêneros, né? Uma outra coisa que chama atenção é a contemporaneidade. Eu acho que são indicações preocupadas com o contemporâneo, né? Século XX. Fora o Machado, que é aquele tributo que se presta... E que é sempre atual, né? Que é importantíssimo. Eu acho que é um olhar para um país de agora, né? É um olhar para o Brasil do século XX para cá e bastante atual, eu diria, né? E uma coisa... Daí um palpite meu, assim. Eu estava comentando antes da gente gravar aqui. Eu acho que há uma preocupação, ela não é evidente, mas ela está ali, atravessando os textos. Há uma certa preocupação com mostrar alguns
alguns tipos, vamos dizer assim, algumas histórias e alguns personagens que são subalternos nessa história. Como se fosse assim, um lado que ficou meio à sombra, meio à margem, né? Daquilo que se convencionou chamar como o principal, como o mais importante da nossa história na literatura. Por exemplo, o Franklin Cascais, ele é central para nós aqui, né? Na cultura, especialmente na cultura de Florianópolis. Mas ele recupera, o trabalho dele mesmo foi um trabalho de recuperação de figuras que eram totalmente... eu não diria marginais, que é uma palavra muito forte, mas invisíveis, subalternas, pequenas, no sentido assim de que ele traz histórias de quem? De pescadores, de rendeiras, de curandeiras, histórias de bruxa, ou seja, ele quer trazer, né, com a recolha importantíssima que ele fez, uma cultura que ficou extremamente secundarizada naquilo que se convencionou chamar como a poesia, a história, a literatura. Então, é importante o trabalho dele. Quando surge, ele surge como folclore, como coisa exótica da ilha. Eu acho que cada vez mais ele vai ganhando uma outra importância, que é uma importância de trazer uma cultura oral para dentro, né, para dentro da escrita, uma cultura que é, como eu disse, periférica, para o centro da cena. E acho que no momento histórico aqui da ilha, por exemplo, importantíssimo para que isso aconteça. Porque a gente vive cada vez mais uma espécie de movimento da parte do empresariado, dos grandes investidores e tal, de transformar a ilha num, sei lá, num Miami, Cannes, sei lá o que, um lugar assim para balneário de pessoas super ricas que não são daqui, que não tem vinculação nenhuma com a história, com a cultura daqui. Então, ou seja, de se virar de costas para tudo isso. Sim. Ficar só de frente para o mar, de costas para o Brasil, como já dizia na música, e de costas para tudo isso, né? E de preferência não deixando ninguém chegar muito perto nem do mar. Assim, privatizando mesmo vários pedaços do nosso litoral. O que eu quero dizer com isso? Que eu acho que esse trabalho do Cascais, ele assume uma importância, para além de cultural, antropológica, que ultrapassa muito a questão do folclore, vai para uma questão mesmo de chamar para questões que são sociais e políticas hoje na ilha, né? Então acho que é bem importante a atualidade. E eu falava dessa coisa, posso continuar? Claro, claro. Dessa coisa dos secundários, dos subalternos, enfim, dos menores, né? Também, por exemplo, se a gente pega a Clarice, né, com a Hora da Estrela, a Hora da Estrela é um romance curto, difícil, né, denso, provocativo do ponto de vista da sua construção, mas que tem no seu centro uma personagem que é a representação maior, eu acho, da figura da nordestina, pobre, sem eira nem beira, coitada, na cidade, chegando, né, não sabendo nem o que está buscando, quer dizer, da figura mais subalterna possível. Então a Macabé E a pureza de uma pureza. É a representação maior dessa ideia de que há muitas figuras secundárias na nossa história que precisam de atenção, de foco de luz sobre elas. Enfim, o Caio também trabalha. O Caio, ele se tornou muito conhecido por trabalhar com figuras muito marginais na sociedade, né? Especialmente gays, transgêneros, quer dizer, figuras que realmente, assim, né, travestis, homossexuais, figuras que pelo seu comportamento também chamam a atenção para a questão do desvio comportamental, porque esses que eram considerados malditos, segregados quase socialmente, são trazidos na sua humanidade, né, para dentro da narrativa dele e, portanto, vistos uma outra perspectiva, né? Eu acho que ele, de algum modo ele antecipou uma discussão que cada vez mais se torna presente, que é da importância de dar valor, presença para subjetividades que são transgressoras no sentido do comportamento, né? Aquilo que se constituiu como norma, né? Como se todo mundo precisasse ser igual, heterossexual, casado, com filhos, etc. Quer dizer, ele traz um outro perfil social que é presente na sociedade, que está aí e que precisa ser visto no seu valor humano, na sua subjetividade, na sua integridade, né? Já até vendo o gancho aí, que você puxou do Caio, né?
Esse ano nós completamos 30 anos, né, de final da ditadura, né? E estávamos pensando justamente qual seria o ponto de contato dessa questão, né, da democracia dentro com o pano de fundo aqui dessas obras, né? Pensei, né, na questão do Caio Fernando de Abreu, que teve uma atuação no período ainda da ditadura, né, de escrita, e do próprio aqui da poesia, da poesia marginal, né? Então acho que também é uma representação bem forte da poesia, né, de final de ditadura, ou durante a própria ditadura, até porque a poesia marginal era publicada no mimeógrafo, e propositalmente, não é porque não se havia só a questão da grana para publicação nos meios editoriais oficiais, mas como uma alternativa também de estar à margem, né? Exato. Eu acho, até assim, socialmente, economicamente, eles não pertenciam a camadas muito subalternas, muito pelo contrário, né? Eles eram todos poetas de classe média, que circulavam em lugares mais ou menos centrais das cidades em que viviam. Mas sim, eu acho que o gesto deles era um gesto intencionalmente marginal, no sentido de mostrar as exclusões que os sistemas dominantes, por exemplo, o sistema editorial, o próprio sistema de ensino, e tal, as exclusões que esses sistemas promovem, né? Porque assim, se define o que é bom, o que deve ser publicado, o que deve ser lido, o que deve ser estudado. A própria lista do vestibular é muito isso, né? É assim, decidir o que merece ser lido, o resto vamos deixar para lá. Então, isso, toda a definição de programas, né, incorre nesse risco, claro, ao escolher A, está excluindo B, né? E pior ainda no sistema editorial, que a gente sabe que daí implica um monte de coisa, especialmente dinheiro e tal, né? E eu acho que com isso eles estavam mesmo denunciando um sistema que era extremamente excludente, hierarquizado, e que deixava de fora toda uma geração de poetas, por exemplo, como eles, que eram super criativos e tal, mas que não seguiam as normas daquilo que se imaginava ser a boa poesia, ou a poesia que merecia uma divulgação mais divulgada editorialmente. E a maioria deles acabou, por força da sua própria poesia, do seu trabalho, né, do seu trabalho poético, ganhando destaque. Sim. Né? Ana Cristina César, hoje mesmo, tendo morrido precocemente, ela hoje é considerada uma poetisa que merece atenção, né? Que merece leitura, tanto é que está aí na lista. Tá muito jovem, né? Está nas edições, enfim, nas coletâneas. O Leminski é a mesma coisa. Enfim, são autores que, por força do seu próprio trabalho, acabaram ganhando uma consagração, né? Quer dizer, trabalharam na contracorrente. Sim. E essa contracorrente, acho que tinha muito a ver, sim, com as muitas resistências que foram feitas à ditadura. Né? Os temas libertários, por si, eles já falam bastante. Né? Exato, porque a ditadura ela não era só política. Ela era, acima de tudo, uma ditadura política e não se podia falar contra o governo. Né? Falar contra o governo era impensável. Eu vivi naquele momento e eu me lembro ainda. Né? Se vivia sob o medo, quer dizer, não se podia falar. Né? Falar era uma coisa muito perigosa. Né? Falar o que se pensava. Sempre muito perigoso. Mas não é comportamento também. Não era só política, era também comportamental, era tudo. Quer dizer, qualquer coisa esquisita demais era vista como perigo e pronto. Quer dizer, a mulher não trabalhava fora, poucas as que trabalhavam fora, por uma coisa assim, que hoje já é banal. Né? Então havia uma visão assim de tudo, de família, de sociedade, que era uma visão extremamente conservadora e tudo que saísse disso. Por isso que o Caio, por exemplo, também era transgressivo, por isso que esses jovens que faziam essa poesia marginal eram considerados perigosos, porque eles diziam outras coisas, se comportavam de outro jeito. Basta lembrar, por exemplo, que o Caetano Veloso e o Gilberto Gil, que são duas figuras conhecidíssimas, foram mandados embora do país, porque era uma ameaça comportamental, pelo jeito de vestir, pela poesia que faziam, pela música que faziam, né? Então, coisa que se fizesse até pensar, fizesse ruído, fazer uma pergunta já era subversivo. E se comportar de uma maneira que era considerada não dentro das normas conservadoras, pronto. Né? Então, acho que o papel dessas resistências que foram, não resistências como aqueles que
enfim, lutaram em organizações políticas e tal, que também tiveram sua importância, né, nessa resistência. Enfim, muitos morreram por isso, muitos deram a vida mesmo, ou ficaram presos por muito tempo e tal. Para além dessas resistências, houve essas outras que foram na tecla do comportamento, da cultura, da própria escrita. Né? O próprio Machado de Assis, em sua época, também era, de uma certa forma, rompia com, questionava, e com uma competência pela ironia, muitas vezes. Que muitas vezes nem é compreendida, né? Não é compreendido. Pontos terrivelmente irônicos contra a burguesia, por exemplo, da época. Sim. E que as pessoas não conseguem perceber o quanto deve ter sido difícil para ele, como negro que era, escondido sob no seio de uma sociedade branca, casado com uma portuguesa, de família importante, tarará, como deve ter sido difícil para ele fazer dessa ironia sua arma, que eu acho que ele fez, né? Sim. E também comentávamos aqui antes sobre o Aloysio de Azevedo no Cortiço, né? Quando ele traz toda aquela crueldade, assim, com a realidade, né? Como ele mostra a realidade nua e crua, que de uma certa forma também tinha o seu peso. Claro, mostrando aquelas figuras todas que são super marginais, aquelas são marginais mesmo, né? Vivendo num cortiço, amontoadas, com todas as pequenas tragédias do dia a dia. E eu acho que o final do cortiço, né? Quando o protagonista, não o protagonista, mas o dono do cortiço, né? É João Romão, né? Ou é só Romão? Acho que é João Romão. O João Romão, salvo engano, ele negocia, enfim, a sua própria mulher, que era sua companheira, que era uma ex-escrava, bertoleza, e ela, percebendo que ela tinha sido, enfim, negociada pelo seu companheiro, ela prefere se matar, né? Então, há ali um final trágico para a história da Bertoleza, que eu acho que mostra, como poucas vezes na nossa literatura, a tragédia da escravidão. Né? Porque ela estava falsamente livre, numa situação aparentemente ela estava vivendo como uma, né, esposa, só que era uma esposa não oficializada daquele homem. Aquele homem, por dinheiro, por interesse financeiro, negocia a liberdade dela. Então, assim, ela, como ex-escrava, ela percebe ali a condição absolutamente animalizada, né, a serviço daquele homem nesse desfecho. Então, eu acho que, assim, é de um teor dramático aquilo, muito forte, contra mesmo o que eram as relações de poder no Brasil escravocrata, que durou horrores. Durou muito mais do que a gente queria. Sim. Eu digo muito mais do que a gente queria, porque durou muito além da própria abolição, né? Quer dizer, essas relações de poder que determinam desigualdades tão grandes entre raças. Né? E só voltando para o Machado, eu acho que no Machado também é a mesma coisa. Quer dizer, muitos dizem que o Machado era negro e não falou da questão dos negros. Eu sempre gosto de me lembrar de um conto dele chamado Pai contra Mãe. Eu acho que não está no Várias Histórias. Não está. Que eu acho que é um dos contos mais fortes contra a escravidão que há. Mas, de novo, ele é irônico e sutil. Ele não, ao contrário, por exemplo, desse desfecho do Cortiço, ele não escancara, mas ele mostra. E ele mostra de uma forma extremamente, digamos, sofisticada, né? mais disfarçada no seu modo de lidar com as coisas. Ele mostra também o caráter super dramático. Não, então, sem dúvida, né, assim, para um começo, assim, de a gente começar a pensar nas temáticas possíveis, né, até porque há 10 anos já que a UFSC, ela, de uma certa forma, dentre os temas da redação, né, eles acabam optando por algum que tem alguma conexão com os temas dos livros, de um ou de mais de um livro, né? Então, acho que aqui deu para a gente já começar a pensar, né? E depois até, de repente, voltar a conversar num contexto já de algumas temáticas específicas que a gente vai percebendo, identifica nos livros, né? Agora, isso que tu fala só da ditadura, é interessante ter trazido isso, porque a maioria desses livros foi escrito no período da ditadura, de fato. E tocam nisso de um jeito ou de outro. Quer dizer, de algum modo,
o viver nesse período está presente nessas obras, né? E daí da gente também pensar, né, na influência, porque a gente olhar lá de um século, 2 séculos, é mais fácil porque a gente tem esse distanciamento, né? Agora, nós estamos vivendo um determinado período. O que está se escrevendo agora, e a gente está vivendo, né, a gente certamente, as futuras gerações aqui irão nos ler e ler quem está escrevendo agora, porque a gente não tem, a gente consegue entender alguma coisa, só que a gente faz parte disso, a gente faz parte dessa cultura, do próprio discurso, né, ou dos discursos né, diferentes. Né? E eu acho assim, quem lê bem lido, um Caio, por exemplo, Fernando Abreu, ou A Hora da Estrela da Clarice, ou mesmo os poetas marginais e tal, vai perceber que essa ideia de que era bom, que a ditadura era boa, é uma ideia absolutamente equivocada. É uma ideia delirante. Porque livros como esse, por exemplo, mostram bem o sofrimento, a desigualdade, a opressão, o cárcere que era viver nesse período. Né? Todos nós estávamos, de algum modo, presos. E isso não tem nada parecido. Né? Hoje, a liberdade que se vive é alguma coisa que se conquistou. Então, assim, é interessante ler também por essa perspectiva. Né? De como nós estamos já distantes de uma sociedade que produziu, de algum modo, esse clima tão angustiante que o Caio, por exemplo, ou a Clarice mostram. Claro, ainda temos muito por fazer, mas como essa história recente foi dolorosa e realmente pensar sobre ela nos ajuda a pensar que presente a gente quer, né, para nós, né, no futuro. E se ano passado os livros eles tinham como foco justamente 50 anos de ditadura, 60 anos de morte de Getúlio, que também tinha uma questão né, parecida. Esse ano, com os 30 anos de fim da ditadura, já se pensa assim, como respirar e como buscar e para sair desse contexto. Né? Como projetar isso para nós, leitores. E a gente nunca mais quer viver isso de forma nenhuma. Então, acho que por hoje a gente fica por aqui, né? E a gente vai continuar pensando, né? A cabeça a gente sai, uma coisa puxa a outra, uma leitura que eu não tinha percebido. Isso é a questão das várias leituras, né? Um faz uma leitura, puxa, eu não tinha percebido esse tema, o outro, e quando você junta um livro com o outro, você acaba percebendo outros temas. Isso é outra característica da literatura, né? Ela parece infinita, assim, porque ela suscita muitas leituras e muitas outras escrituras, porque os autores aprendem uns com os outros e escrevem. E muito além do que era a intenção do escritor, isso é o que eu digo para os meus alunos, né? Quando você coloca um texto no mundo, ele é do mundo. Né? Não importa muito o que você queria dizer, importa o que está ali, como é que as pessoas leem. Né? Então você hoje lê um livro de 200 anos, você lê com o olhar de hoje. Né? Cada época lê o livro de uma forma. Né? Então isso o texto está no mundo, por isso ele tem que ser claro o suficiente, né? Para que o outro entenda. Né? Exatamente. Então a gente fica por aqui. Muito obrigada, Simone. Obrigada também, Cíntia. Foi ótimo.